A gente tem que começar o dia já aqui na estiga, ó, sexto ano, ó, aquecendo. Vem com a aula de educação física. Bom dia mesmo, pessoal! Vamos embora com essa geografia. Professor o quê, ó? Olha a telinha passando aqui embaixo, ó. Professor Gilson Soares, sempre o quê? Um prazer, uma alegria e uma enorme satisfação. Tá todo mundo já fazendo o rostinho lindo da produção. Você também em casa, vamos embora? Rostinho lindo aqui pra você, ó. Só alegria. E hoje nós vamos trabalhar aqui assuntos bem detalhados e bem importantezinhos para o seu crescimento educacional. Mas aí você tem que baixar o quê? O Educa Recife, tá certo, sexto ano? Baixe lá o aplicativo, que é para você poder estar aqui, ó, me assistindo durante a aula. E se surgir alguma dúvida, você manda a sua pergunta e interage aqui conosco. Então vai aparecer aí os QR Codes em sua tela. E na sequência vai aparecer o professor que está aqui comigo hoje. O homem voltou, ele está de volta. Olha só quem está com o rostinho lindo aqui hoje. Joga na tela! Bom dia, rapaziada. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Graças a Deus estamos aqui juntos com o professor Gilson. Gil, a dupla dinâmica. Eita! Giorgio e Gilson. Aproveita que a aula hoje tá massa demais, viu? Dê uma olhadinha já. Pense. Só vitória. É, Gil, ó, que duplinha de forró, ó, menino. E o tema da nossa aula é o quê? Olha aí, ó, o uso do território e as novas tecnologias, e também nós vamos falar da natureza, os seus fenômenos e mudanças. Vamos lá, devagarzinho, tranquilidade. Vamos lá, sexto ano. Eita, vamos entender o que é território? Vamos lá, o que seria o território? Lê comigo. O território é um dos principais e mais utilizados termos de geografia, pois está diretamente relacionado aos processos de construção e transformação do espaço geográfico. Então você já sabe, sexto ano, que o quê? A ciência geográfica, né, tem lá a sua base de estudo aonde? No espaço geográfico. E o território é um dos conceitos que vai lá embasar esse espaço geográfico. Então acompanha comigo na tela mais uma definiçãozinha ali, ó. Sua definição varia conforme a corrente de pensamento ou a abordagem que se realiza. Mas a conceituação mais comumente adotada e relacionada ao espaço relaciona ao espaço apropriado, quase que não sai, professor, e delimitado a partir de uma relação de poder. Então, quando a gente está falando aqui, ó, de território, a primeira coisa que você tem que se ligar, falou em território, questões de poder. Falou em território, você já sabe, né? Estamos falando de questões de poder. E aí esse conceito ele é bastante fluido e alguns pensadores contribuíram para a elaboração desse conceito. Vê só, acompanha aqui na tela. Veja aí o que diz o Claude Rastin. O território não é precisamente estabelecido apenas pela construção e delimitação de fronteiras. Olha só, para que um território seja estruturado, mais do que isso, são necessárias a sua afirmação e a apropriação a partir de uma relação de poder. Territorializar, nesse sentido, significa manifestar um poder em uma área específica. Já o nosso queridíssimo Milton Santos, né, junto lá com o Rogério, não vou me atrever a falar esse nome, professor. Olha aí, ó, consideram a dinâmica do território rede, que se estabelece por diferentes pontos do espaço em relação, não necessariamente contínuas, mas nas ligações e fluxos de informações e mercadorias. Então, o território, ele vai o quê? Além dessa questão de poder, só toda aquela questão da fluidez do espaço em que está ali, ó,
inserido a trocas de informações, de mercadorias. Claro que também tem a questão de poder, não é isso que ele disse no professor Giorgio, que nós sabemos que o território ele também vai o quê? Ser delimitado, como a gente tem aqui no nosso Brasil, né? As nossas regiões, né? Que vão também passar pelaquela questão das regiões políticas. Isso também são territórios, mas não se limita a essa questão por causa de toda essa fluidez do espaço. Não é isso que ele disse no professor Giorgio? Isso, professor Gilson. Eu estou aqui já também respondendo o pessoal aqui, fazendo Já? algumas perguntas aqui no Olha chat. aí. Já. Aqui agora estou falando com o seu nome aqui, viu? E é, né? Mas o que o professor Gilson coloca, pessoal, o território, ele não é só a questão delimitada de espaço físico, né? Onde termina um lugar e começa outro. Quando o aluno colocou aqui, ó, Davi, Sim. ele coloca território inimigo, isso também. Não é? Quando é que você tem, por exemplo, a gente usando aquela expressão lá de faixa de Gaza, né, Israel, né, estados da região ali do Oriente Médio, quando você tem o território inimigo, porque você tem as fronteiras delimitadas, demarcadas, né? Então, quando você tem nesse espaço fisicamente, mas você também tem o espaço político, não é? Que determina até onde vai o poder. A gente vem acompanhando, por exemplo, as questões lá no Afeganistão, não é? Que é uma questão interessante de a gente saber e identificar essas situações de territorialidade, né? De influência política, militar, econômica, enfim, étnica. Tá? Então, tudo isso está dentro dessa definição de territorialidade. Tá? E quando o Davi aqui pergunta a questão do território inimigo, também. Não é? Sim. Também imagina um gato que olha o cachorro lá na rua. Ele sabe, ele não vai atravessar a rua, que ele não está doido, não é? Porque ele sabe que ali é um território que não pertence a ele. Então, é um território que, para o gato e o cachorro, se não tiver uma amizade, é um espaço inimigo, né? Então, ele não vai lá botar o pé, né? Mas é por aí mais ou menos que segue. Coloca uma comida para o cachorro e deixa outro se aproximar para ver se ele deixa. Não deixa, não. Até se a gente se atrever a tirar, ele não deixa tirar. Aquele território é dele. Dá logo um rosnado, né? Exatamente, professor. Que som foi esse? Assim, um rosnado, o cachorro. Quando o cachorro, você tem o seu cachorro em casa, bota o ossinho para ele roer, o que, é que ele faz? Você vai botar no ele faz. Exatamente. Não venha não. Né? Não venha não. Se fosse aquela coleirinha que falasse, ele ia dizer exatamente, não venha não, deixa aqui, me deixa quieto. Aí acompanhe em sua tela aí agora, ó, de uma forma geral, né? O território é o quê, ó? Alvo de diferentes definições e debates, né? Sendo construído não somente por suas fronteiras, uma vez que essas nem sempre são precisamente ou visíveis, mas principalmente pelas relações, olha aí, ó, simbólicas, estruturais e de poder que garantem a sua existência e vamos lá, né? Dinamicidade. Tá difícil hoje, hein, professor? Dinamicidade. É o professor Giorgio que me deixa nervoso, né? Essa presença dele aqui me deixa mais nervoso. Mas aí a gente já sabendo, né, o que é o território, ao longo dos anos, todo aquele processo de crescimento humano, desenvolvimento da sociedade, tivemos algumas transformações que ocorreram tanto na questão tecnológica, né? Nos meios de comunicação, nos meios de transporte. E aí vamos conhecer aqui um pouquinho de cada evolução dentro deste meio, que é justamente o que vai aparecer aqui, ó, em sua tela, ó. Evolução nos meios de comunicação. Vamos ver como os meios de comunicação evoluíram, professor? Vamos lá? Olha só, começando por quê, ó? Eita, os Correios, né? Professor, eu sei que o senhor mandou muita cartinha como essa, por muitos tempos, que você tinha que escrevê-la, aí pegava uma cartinha dessa, botava no envelope, né? Aí tinha um negócio de o selo, né, professor? Você selava a carta, aí tanto poderia ir lá na sede, ou então deixar no pontinho desse assim na rua, né? Porque assim, geralmente, cada carta, dependendo do peso, ela já tinha o valor. Então a gente podia comprar, né, os selos no correio, né, nos postos do correio. Aqui, por exemplo, na Avenida Guararapes tem um correio central, né? Sim, sim. E eu morei, quando eu vim do interior, eu vim da cidade chamada Condado, viu? Olha aí. E aí, um abraço meu povo de Condado que está assistindo as nossas aulas, viu, professor Gilson? Só alegria. O amigo Vavá não perde uma aula, Vavá. Forte abraço, Vavá. E aí, a gente comprava os selos, né? Então, cada selo, um selinho, era uma carta, como está lá na imagem, é que você vai olhar. E aí, o danado é que a gente recebia uma carta,
Aí escrevia, respondia, doido para receber a resposta. Eu já estava paquerando, né? Aquela fase de paquera, de namoro. Sim. E aí você mandava uma carta, quando a carta chegava, você lia era 2, nisso 3 que eu queria vezes. chegar. E respondia no mesmo dia e já botava no correio. Mas passava 7 dias, 8 dias, 10 dias para chegar uma carta em casa. Pense na agonia, e você está lembrando disso, né? Eu tô ligado, tô ligado. Então eu guardo, viu? Hoje as cartas servem como fonte histórica. Mas os pais deles com certeza passaram por isso. Eu tenho alguns dos avós, né? Olha só aí na tela, então, ó. Acredita-se que os egípcios tinham sido, professor, os primeiros a utilizar esse meio de transmissão, como já vem ó, lá de trás, nesse período histórico da nossa história. Vamos lá, mais um avanço. O que foi que avançou também? Eita, os jornais, né? A comunicação. A gente sabe, né, que tivemos ali o jornal. Olha só, os registros do primeiro jornal são lá no Império Romano, quando se chamava o quê? A Acta Diurna. E aqui no nosso território, né, nós temos o Diário de Pernambuco, professor, aquele jornal que surgiu para trazer aquelas primeiras fontes de informações, aquele jornal impresso que circulava entre as pessoas. Também tivemos o que? A evolução lá no telégrafo, professor. E ali o telégrafo era aquela questão do bip, né? O sinalzinho lá. E aí cada sinalzinho daquele, né? Código Morse. Código Morse, isso mesmo. A pessoa que estudava, né, entendia que cada código daquele significava e transcrevia a mensagem que era transmitida. Olha só o avanço aí em sua tela. Eita, o rádio, né? O rádio é maravilhoso, né, professor? Sempre tem aquela questão, né? A notícia sempre chega primeiro no rádio. Aí, lê aí comigo aí na tela, olha só, o rádio surgiu lá, 1860, século XIX. Sua tecnologia permitia a transmissão das notícias e de programas de entretenimento por meios de ondas eletromagnéticas. Claro que nós temos aí o nosso rádio na imagem, né? Bem antigo, né? Hoje em dia já são mais bem evoluídos nas transmissões de rádio. O professor Jorge aqui participa. Olha só, o professor Jorge participa de transmissões de rádio, não é isso, professor? Gente, o professor Gilson, eu acho que o Gilson nasceu em 1914, viu? Então imagina, um cara que nasceu em 1914 está conservado, né? Muito bem, como eu estou, e completei agora 53, então por isso não. Mas eu me lembro muito bem do jornal, o Jornal do Comércio é um dos mais antigos da América Latina, além do Diário de Pernambuco, também, né? O Jornal do Comércio. O rádio, as ondas do rádio, até 1950, 60, o rádio era quem unia as famílias na sala. Olha aí. Não é? Porque tinha o rádio ficava na posição, no local mais importante da casa. Sim. Depois você falou aí do telégrafo, falou dos papiros egípcios, né? Sim. Que foi aqui no Ocidente quem inventou o papel, né? A China já existia há um bom tempo. E hoje você tem aí o telefone, que já estou vendo aí na tela. Olha aí, né? Na tela, gente, o telefone, vocês vão ver aí. Olha que coisa mais linda. Também tivemos a evolução dos nossos meios de... Imagina, aí, naquele primeiro móvel, lá, né? Naquele primeiro lá, usou, o mais antigo, não usei esse não, né? Aquele mais antigo não. Mas você ligava para a central telefônica, telefonista, eu quero falar com o professor Gilson. Ela passava. Aí ela passava a ligação para a sua casa. Entendeu? Então veja como era o processo de comunicação. Né? Né? Aí você vê 2 celulares aí daqui a pouco, um DPC 550 Motorola, a primeira aquele leva. Pretozinho ali, que era o raspador de gelo, era uma arma. Você andava na rua pendurado, parecia uma pochete. Eu sei que o seu andava com a pochete, professor. Billy também ali andava com a pochetezinha, o celular do lado, que eu sei. E esse azulzinho aí é o chamado saboneteira, né, professor? E assim, você vê que tivemos essas evoluções, né, no nosso queridíssimo aparelho. Hoje temos a modernidade, né? São celulares aí, smartphones, aquela coisa toda, né? Bem tecnológica. Você pode estar até nos assistindo aí, interagindo conosco pelo aplicativo através de um aparelho de celular moderno. Aqui, eu estou atento aqui aos meninos. Olha aqui, estão perguntando Maiara, Davi, Maria, Pitágoras, até Pitágoras está aqui presente. Pitágoras chegou hoje. Pitágoras, Vamos lá, olha só, passamos do celular, chegamos também o quê? A evolução na TV, né, gente? Olha só, tivemos toda aquela questão, né? TV preta e branca, aí depois analógica, aquele sinal bem ruim, até chegar nessa questão agora digital, agora 4K, professor, uma imagem maravilhosa. E ali do outro lado, aquela coisa gigantesca ali, ó. É o que, professor? ENIAC, o primeiro computador feito para calcular. Era máquina calculadora. Só calculadora, né? Para você ver como agora avançamos, nós temos até agora netbooks, professor.
Bem mais prático. Pronto, veja só. Corta ali para o professor Giorgio. Olha só o computador que está na frente dele lá. Que coisa mais moderna, mais fininha. Tudo isso são os avanços no meio. Olha o celular lá também, ó. Olha que diferença. Os Fininho, ó. Se avanços, você né? pega aquele outro lá, era uma... Então, rapaz, tudo isso são os avanços que passamos aqui na nossa história, né? Olha aí também ó, a chegada do que? Da internet, né? Acompanha comigo aí na tela. Foi só a partir, professor, de 1976, olha, no século XX, né? Já. Com o lançamento aí da, olha, não vou nem citar a marca, que os computadores passaram a ser o quê? Um artigo de uso pessoal. Já a internet ó, também vem junto ali, naquele período de Guerra Fria, né? Mas só em 90 é que ela começou a se popularizar, né? Primeiro ela começou aquela questão das guerras, né? De encurtar as comunicações lá, todo aquele período de conflitos, né? Aí depois é que ela se populariza, né? Com a criação dos navegadores, olha só ali, ó. Vamos lá, professor, o www, o que é que significa? World Wide Web, olha. Eita, e da Rede Mundial de Computadores. É uma alegria, gente, professor. Tá por ali fazendo, metendo o rostinho lindo. Vamos embora nos avanços. Aí aqui, ó, dois conceitozinhos, né? Os meios de comunicações individuais e em massa, né? Os individuais são o quê, ó? Utilizados para as relações interpessoais, como telefone, e-mail, correio, aplicativos de mensagens instantâneas. E os em massa também são chamados de mídia. São os meios de comunicação voltados para a comunicação ampla, com um número grande de receptores, como é o caso de televisões, jornais e revistas. Aí também tivemos o que? O avanço nos meios de transporte. Olha só na tela, hein? Eita, professor, hein? Aquele começozinho lá bem arcaico, né? Começando com aquela questão toda da tração animal. Você era para ter colocado um ônibus da CTU aí, um ônibus elétrico, um troller, rapaz, né? Também. Trolleybus. Tinha bastante aqui no nosso Recife, né? Era. Eu não sei se as redes hoje ainda existem, né? Mas passaram por muito tempo ali aquelas redes elétricas. Tiraram já. Que tiraram, não foi que os ônibus usavam, né? Aí tivemos toda aquela questão das revoluções industriais, né? A máquina a vapor, a evolução lá dos trens, os carros também. Olha só na tela como era o carro bem... É Cadillac, né, professor? Aquele carrinhozinho ali, ó, preto. Nada, professor. É Cadillac, não? Não. Já estou me equivocando, né? Não, isso é uma marca... Lembrando que o Cadillac foi um carrão que teve sua época, né? Na época do professor Saradão, né? Que usava o chapéu branco. Mas os Cadillacs eram carrões, né? Dá uma acelerada, era um litro de gasolina que ia embora. Ia-se embora, né? Com a época de Aí hoje. hoje você tem outros carrões ali, que tem uma marca exatamente. inglesa também, viu? Tem outra marca italiana, tem uma marca americana que hoje está bem por aí agora. rodando. Mas uns carrões que você já de longe aperta o botãozinho, ele liga, já deixa o carro rapaz. refrigerando nesse calor que está, não é? Bem moderno, facilitando a questão também de Não, estacionar. hoje o próprio sistema de navegação dos carros, Sim, né, era isso que eu ia via falar. internet, via satélite, não é? Você já consegue, tem carro que já faz manobra sozinho, Sim. não é? Então Você dá o comando, ele estaciona a tecnologia por você. hoje, a evolução dos meios de transporte, dos meios de comunicação, tem sido uma constante, né? Então, a cada ano, novas tecnologias embarcadas nos veículos, até parece coisa de ficção científica, quando a gente assistia só aqueles filmes de Jornada nas Estrelas, né? Do Dr. Spock. Não temos ainda os carros voadores, né? Ainda, mas já tem protótipos por aí já, Tem. né? E isso eu acho que muito em breve deve se popularizar não, porque é uma tecnologia cara ainda, né? Muito caríssimo, né? Mas é um avanço que a gente só imaginava em filmes de ficção. Justamente. Vamos embora, gente. Seguimos aqui na nossa queridíssima aula de hoje. Vamos agora falar o quê? A diferença entre o quê? Ah, não, professor, ainda temos ainda aqui uns avanços, Tem. ó. Na bicicleta, né? A questão da aviação, ó. Olha lá, professor, 14 bis, O né? 14 bis, Santos Dumont, Alberto Dumont. Santos Dumont. E aqui eu queria fazer um registro, viu, professor Gilson? Diga, faça. Historicamente, o pessoal atribui a invenção do avião aos irmãos Wright nos Estados Unidos, não é? Mas eu quero dizer que o primeiro a inventar um avião, voar sozinho, sem impulso, sem empurrão, sem nada, foi Santos Dumont, em Paris, né, com 14 bis. Os irmãos Wright depois é que conseguiram colocar um motor no avião, né, um motor de carro, e aí foi outro processo. Conseguiram fazer uma viagem
e voar mais tempo, né, do que o 14 bis. Sim. Mas a justiça seja feita. Depois a gente viu lá os balões, 2 tipos de balões, um balão que não era dirigível, né? Sim. Que é esse primeiro. Depois o dirigível, que teve o mais famoso, o Zeppelin. Zeppelin. E que esteve aqui em Recife, né? Sim, no campo do Jequiá. foi. Na época antes da Segunda Guerra Mundial, o mundo ainda estava na tranquilidade. E as bicicletas aí que a gente vê hoje. A bicicleta hoje que pesa meio quilo, tu imagina? Então, porque a questão do balão, professor, ficava muito solto, né? Era mais pela questão do vento que dava a localização. Já o dirigível, você já poderia direcionar. Para voar no balão, você tinha que ter um conhecimento muito bom de como é que eu posso dizer, questão de ventos, né, de correntes, das massas de ar. Então, mesmo, é necessário justamente. um estudo muito bom para você subir um pouquinho, vai pegar uma que vai do norte para o sul, outro do leste para o oeste. Você saía para caminhos aí, opa, só alegria, só vitória. Os meninos estavam dizendo. E olha só o slide em sua tela. Eu acho que a gente ainda continua ao vivo. E vamos embora. Olha só aqui, vamos passar aqui a diferença entre paisagem natural e cultural, né? Professor, a paisagem natural é aquela que não tem ainda a interferência do homem, né? Isso. E a cultural é quando a gente tem já a interferência, é uma paisagem humanizada, uma paisagem com a interferência humana. Eu diria que a paisagem natural é aquela paisagem tal qual Deus fez. Eita, verdade. Não é? Do jeito que veio. Do jeito que veio. A natureza criou, o homem não entrou, não encostou, não tocou, não tirou um matinho de lá. Então é aquela natureza perfeita do jeito que Deus criou. É a paisagem natural. Aí a cultural, que é justamente a humanizada, é a questão que é a ação antrópica. É quando o homem entra e modifica. Que palavrão é esse, professor? É antrópica, a ação do homem, professor. É de palavrão mesmo, né? antropós, homem do grego, né? Isso. Muito bem. Aí, ó, dentro disso, nós temos o quê? Os agentes transformadores do relevo, que são o quê? Os internos, que chamamos de endógenos, e os externos, que chamamos de exógenos. Aí vocês perguntam, o interno é o quê, professor? Olha aí, ó. Tectonismo, abalo sísmico, vulcanismo. Temos hoje, nessa atualidade, nessa questão aí do vulcão lá nas Ilhas Canárias, professor, o Cumbre Vieja. É justamente um agente interno desse relevo atuando, agindo. E os externos é o quê? Acompanha aí, ó. São responsáveis pela erosão, desgaste e sedimentação, deposição do solo. Aí entra aí, ó, erosão, ó, pluvial, fluvial, marinha, glacial e eólica, que é justamente aqui, olha as imagens da sua tela. Professor, eu não tinha coragem de tirar uma foto dessa não, viu? É justamente marcas da erosão eólica, que é a questão do vento, alterando a paisagem. Olha só onde a moça tirou a foto, professor. Você tinha coragem de ir ali, professor? Professor, tinha não, viu? Tinha não. Tinha não. Deixa eu dar um recado aqui para os meninos aqui que estão acompanhando a gente ao vivo, tá? Que faltou energia, caiu aqui, tem uma queda. Faltou, mas já voltou. Né? Aqui a gente tentou passar despercebido, foi, né? mas os meninos estão ligados aqui, viu, no web, viu? Perceberam, perceberam aqui. Mas Caio, a Luísa, o Saulo, o Pitágoras está aqui ainda, aqui falando da carroça. Gente, vocês estão tão massa aí acompanhando da Escola Dom Bosco, viu? Olha aí. Escola Dom Bosco, beleza. Mas o que eu falo aqui também ali, você vê, sim, mostra aí além da erosão, da erosão eólica, você percebe também que esse monolítico, né? Sim. Ele também sofreu uma erosão química. Sim, não é? Porque você vê, onde a moça está lá pegando, que eu não ficava aí nada, porque vai que deu um vento forte, esse bicho cai em cima. Caia, né? Vai que caia. Né? Você vê, onde hoje são áreas desérticas, né? Há milhões de anos atrás, poderia ter sido o curso normal de rios, né? Isso. E ali do outro lado, ó, é a questão do quê? Da erosão marinha, das águas batendo ali nas chamadas falésias, professor. Vamos embora. Falar aqui do que? De intemperismo. O intemperismo físico é causado pelas variações climáticas que podem provocar o quê? Desintegração das rochas, algo comum em regiões extremamente secas ou desérticas. Aí acompanha aqui, ó. Já o intemperismo químico, olha aí o que o professor estava falando, ocorre em função das ações das águas e de umidade sobre a superfície, ocasionando a destruição da base original dos solos. O intemperismo, que também pode ser chamado de que, ó, palavrão lá, ó, meteorização.
Quase que não sai, A gente tem um ditadozinho popular que diz assim, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Não é? Então, Justamente. é esse tipo de erosão que a gente fala, exatamente, que a água fica pingando, um pinguinho, né? Você vai quebrando. Com o passar do tempo, você vai ver que o chão ele vai se abrindo. Imagina, se é de cimento, acontece isso na rocha, né? E se a rocha for magmática, os tipos de rocha, né, professor? Sim. Magmática, metamórfica, sedimentar. Então, quanto mais frágil, mais mole o mineral, mais a erosão ela vai desgastar nessa rocha, esse solo, né? Desgastante, justamente, gente. Olha só, né? E aí chegamos aqui já no nosso queridíssimo momento final de aula. Professor, eu gosto muito de falar queridíssimo, né? Já reparou, né? Queridíssimo aqui, queridíssimo ali, queridíssimo cá, queridíssimo acolá. A nossa queridíssima, olha aí, a atividade de hoje, aí vocês dizem, eita, ele vai vir com pergunta, vai vir com questão objetiva, vai vir com aquela coisa toda. Não, gente! A nossa atividade de hoje vai ser bem diferente, ó. Olha só a atividade de hoje que é, ó. Eita, olha lá, olha. Qual dos meios de comunicação de transporte citados na nossa aula de hoje você mais utiliza? Qual será que eles mais utilizam, professor? Eu acho que, professor, é a carta. É a carta. Aí, ó, vem embaixo o que é que diz no slide, ó. Faça aí, ó, uma ilustraçãozinha. Se você usa muito aí celular, desenhe o celular. Desenha aí, minha gente. Faça aquele desenho maravilhoso. Celular, aí, olha a outra aqui smartphone. também, ó. E agora que você já sabe o que é paisagem natural e cultural, também faça uma ilustração de uma paisagem natural. Desenha aí uma paisagem natural. Também desenhe uma paisagem cultural. Vai ser fácil. É fácil demais, fácil, né, professor? fácil. Professor, se despeça aí deles. Olha, foi um maior prazer o senhor aqui. Eu vou me despedir, professor Gilson, Sim. mas mandando um abraço aqui para os meninos que estão mandando aqui. Professor, fale aí, professor, da escola Heráclito do Rego, Olha a aí. escola Almerinda, né, Umbelino de Barros, né, o pessoal da escola Dom Bosco, né? Então, um grande abraço para vocês, fiquem com Deus. Foi massa estar com vocês, até outra hora, galera. Gente, só alegria, só vitória. Um queridíssimo abraço forte. Sapucururu na beira do rio. Eu não vou me atrever a cantar o resto da música, porque eu cantei isso, né? Tem uns bonequinhos de sapo aqui na minha frente, alegrando, deixando o ambiente mais lindo. Mais forte abraço, galera do 6º ano, ó. O rostinho lindo fica aqui para vocês. Até a próxima.